Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 5 de outubro de 2022, o primeiro podcast gravado desde o Milagre de Ponta Grossa. Eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno. Lucas, é o Vasco, tudo bem? Vamos todos cantar de coração aqui, né, Guilherme? Porque, meu Deus do céu, o que o Vascão fez pelo esporte, pelo desporto, eu diria até, nacional, merece todo tipo de celebração, né, Guilherme? Muito entretenimento, muita qualidade, emoção, plot twist, aquela dualidade, né, de mocinhos e vilões, cara. Vasco da Gama, instituição sagrada do nosso esporte. Belíssima vitória, Guilherme. Minha única reclamação com isso tudo é que aquele ali não foi o jogo definitivo do acesso, né? Tinha que ter sido na última rodada, tinha que ter sido. E pode ser que venha, hein? Pode ser que venha assim na última rodada também, porque eu não duvido de nada quando se trata de Vasco da Gama, Guilherme. Então, animadíssimo para esse podcast de hoje. Energia lá em cima, alto astral. Guilherme, vamos nessa. Não tem como não ficar empolgadíssimo quando a gente tá falando de Luka Doncic, né? Então, hoje é dia de falar de Dallas, hoje também é dia de falar de Miami Heat, um time que tem bastante torcedor no Brasil. Lucas, ontem teve brasa no beisebol, hein? E refletimos, né? Uma reflexãozinha aí até digna, mas deu certo de acompanhar o jogo, né? A gente estava um pouco confuso aí quanto ao dia da peleja. E o problema, Lucas, é que esse jogo foi ao mesmo tempo do duelo entre os dois principais prospectos da próxima classe. Meu Deus do céu, que jogo foi aquele! Scoot Henderson e Victor Wembanyama. For Scoop. Cara, Ama cara, Pelenhama. Cara, é inacreditável o que esses moleques jogam. É uma coisa assim. De verdade, assim. Voltando no tempo, talvez só Luka me empolgou tanto quanto eles, viu? Claro que depois já tivemos Zion, tivemos Jamoran. Cara, mas não me lembro de ter ficado tão no hype de dois prospectos. E é dos dois que eu fiquei no hype. Claro que o Imbaniama é um negócio de doido. A gente vai fazer um episódio talvez na semana que vem aí, de amanhã vai ser outro dia, para inaugurar a próxima temporada, abordando esses dois prospectos, esses dois jogos. O que está acontecendo, para quem não sabe, a G-League, né, a NBA G-League, o time do G-League Ignite, que tem geralmente muitos prospectos, fechou com o Scoot Henderson, o favorito para ser a segunda escolha, e muito sabiamente convidou o time do Victor Wembanyama, o time que é da França, né, como é que é o nome? Metropolitans 92, para jogar dois amistosos em território NBA, né, em território americano, em Las Vegas, foi ontem, com regras NBA, para fazer uma exibição aí desses dois prospectos. E, cara, o jogo entregou demais, né? Porque são bons times, bons jogadores, são jogadores profissionais, muito diferente do college, mas mais do que isso, né? São dois prospectos alucinantes. A gente vai falar bastante disso quando a gente for entrar lá na série. Amanhã vai ser outro dia, mas acho legal já dar Tremont essa Waters pincelada. em quadra, hein, Guilherme? É Atleta aí verdade. que conversou com o Belgradão já. É verdade, jogador porto-riquenho, jogou muito aqui no Recife, já tá lá dando muitas assistências pro Baniama, né? Cara, foi bem legal o jogo, depois a gente vai conversar bastante sobre isso lá na série. Amanhã vai ser outro dia. Aliás, fazer propaganda no começo, hein, Lucas? Fica o convite para apoiar o Café Belgrado e ter acesso a muitas séries. Amigos, lembra que eu falei ontem? E se chegar a 4, Lucas? Você vai ser calado? E o Lucas foi calado, né? 4 apoios de ontem para hoje. Não choras, Lucas. Então não posso nem dizer por que choras, Lucas, mas por que choras, ceticismo do Nepopop? Daqui a pouco vou dar um salve para essa galera, mas fica o convite, hein? cafébelgrado.com.br. A partir de R$ 9 você tem acesso a essas séries que eu tenho mencionado. Hoje, acabamos de subir o terceiro episódio da série MIP Hunters. Esse episódio trata de talentos feras, talentos que de fato super qualidade, super oportunidade de crescimento nessa temporada. cafébelgrado.com.br. O MIP Hunters é uma série sensacional para quem está no começo de temporada, porque é de certa maneira um preview no sentido de mapear as equipes e ver quais os jogadores de cada equipe têm potencial de crescimento, mas também de compreender a dinâmica de longo prazo aí dos jogadores de NBA, né? Quem pode dar o próximo salto. Essa é a série da propaganda de hoje. A partir de R$ 9 você tem acesso a esse conteúdo e a outros tantos e, sobretudo, a possibilidade de manter o Café Belgrado. Lucas, propagandinha no começo, porque hoje é dia de Luca, né? Depois que a gente fala de Luca, a gente pode até esquecer.
É isso, Gibas. Hoje tem muito assunto. Teria, né? Muito assunto para comentar fora do mundo da NBA, mas não vamos ter tempo, né? Só queria dizer assim: o Scoot Henderson joga muita bola, mas ele entrar nesse maior hype é por causa do Mbanyama, né? Ele é que é o diferente. Ele é que é o cara que faz as pessoas pararem para ver esse jogo. Já vimos outros prospects no estilo do Scoot Henderson, mas não vimos o Embanyama. Então é por isso que esse jogo é tão especial. E vai ter outro, né? Vai ter outro, se eu não me engano, quinta-feira. Tô com vontade de dizer que é quinta-feira, mas não tenho certeza, né? Então fiquem atentos por aí. Guilherme, Tom Brady e Gisele provavelmente vão se separar, hein? Então, só para você ver o tanto de coisa que daria para falar aqui, mas a gente está escolhendo só mesmo assunto premium para furar esse podcast, como Vascão e eu em Banyama, porque hoje é dia de Luka Doncic, é dia de começar por Luka Doncic, Guilherme, porque o Cassinho, ele olha para o Dallas e fala: olha, Dallas, tens o Luka, ok, mas eu te coloco em 10º na minha projeção, né? Então o Cassinho escolheu 9 equipes melhores do que a equipe do Dallas, que foi finalista de conferência. Embora, olha lá, Guilherme, o Cassinho, como todo mundo, Guilherme, tem que ter um pouco de dualidade dentro de si mesmo, né? Então o Cassinho fala: tudo bem, Luca, te coloquei em 10º, mas ao mesmo tempo acho que serás MVP. E coloca Luka Doncic como candidato número 1 a MVP da temporada. Guilherme, deu a louca no Cassinho? Cara, acho que às vezes os oddmakers, né? Eles querem também ficar convidativos aí para fanbases, né? E acho que o Luka é um dos jogadores mais carismáticos que a gente tem, não só no tempo presente, mas toda a história da NBA. E é um cara que você vê essa oddzinha, você quer macetar, né? Então pode ser aí que tem alguma coisa nessa linha também. Agora, é, não é de se espantar com essa projeção, não. Acho que o Dallas é um time ainda imperfeito, é um time que chegou à final de conferência com méritos, né? A gente lembra como foi, e não vou mais tocar nesse assunto para não ferir sensibilidades, mas é um time que chegou superando expectativas e que acabou nesse caminho por perder jogador, né? Claro que também ganhou jogadores, a gente vai falar desse entra e sai do Dallas, mas acho que toda a expectativa ao redor do Dallas tá no colo de Luka. E aí tem outra coisa, né, Lucas? Recentemente a gente teve MVP que teve mais ou menos essa campanha aí, né? De 10ª melhor equipe da NBA. O Jokic foi MVP sem o time sem ser uma superpotência naquele ano, né? Justamente por carregar uma equipe que não tinha tantos talentos ao redor. Isso tem um pouco de retrato de MVP, né? Costuma ser um dos fatores. Agora, uma coisa que é fato que assim, ninguém tira do Luka. Pode falar, Pode Lucas. falar. Você ia Ah, falar aí, né? eu ia dizer que sim, não, o Jokic, na verdade, ele teve uma campanha bem legal, né? Comparado com os principais concorrentes dele, ficou tipo uma vitória de diferença, né? Agora, quem de fato foi MVP com a campanha bizarrona foi o Westbrook, né? O Westbrook acho que foi oitavo ou É, sétimo naquele ano que ele foi MVP, que ele de fato era a grande potência daquele time do OKC, que sem ele acabou se tornando aí, Guilherme, um time não, perene lutador pela lanterna, né? mas o time do Denver ficou sem mando, não foi? Na temporada passada? Tanto que jogou Mas primeiro, assim, não, o Denver ficou em terceirão, pô, não foi? terceiro? Não. Primeiro foi. Não, quarto, não Na foi? passada Agora foi sexto, mas ficou tipo sexto. assim, era ele ou o Yannis, aí tava uma vitória de diferença. Porque o Denver fez Porque uma foi o campanha. cruzamento com o Golden State, né? Por isso que eu Isso. lembro que não foi sem mando. Então, mas assim, para ter ficado em sexto no Oeste, provavelmente ficou isso aí, oitavo, nono, não? Na 10º até, no geral. Então, não seria uma grande diferença. Eventualmente o Luka entrega uma campanha como essa, ainda assim fica em sexto aí, ou quinto, e pode ser um MVP. Isso não tira dele a oportunidade de ser MVP. Esse é o raciocínio, assim. Agora, uma coisa que ninguém tira do Luka é o fato de que ele tá na NBA há 3 temporadas, né? 4 temporadas. E, cara, nas últimas 3, ao NBA First Team. É um negócio que é monstruoso, monstruoso. Então, MVP ou não, nós estamos falando de um dos principais jogadores de todos os tempos e de um dos 5 melhores jogadores da atualidade, sem dúvida nenhuma. Você pode puxar um para lá, um para cá,
mais em rendimento. Nos últimos 3 anos, o Luka fez quinteto ideal da NBA. Esse é o tamanho de Luka Doncic hoje, entre os 5 melhores jogadores do planeta. É um super craque. Ele é de 99, né, Guilherme? A gente tá fazendo concomitantemente episódios de MIP Hunters. E, cara, a gente fala, ó, esse cara aqui 97, tá na hora de evoluir, né? Tá na hora de dar aquele salto para chegar no auge. O Luka 99, tá, gente? Então, não era para ele ser já All-NBA First Team. Para me refutar, Guilherme, para te dar uma razão, para você depois não dizer assim, Luka, você nunca me dá razão, né? O Nuggets terminou com 48 vitórias na temporada passada, que é a linha do Cassinho aí para o Dallas, né? 48 vitórias e meia. É exatamente essa linha, e foi o 6º lugar no Oeste. Os concorrentes principais para MVP foram Giannis e Embiid, 51 vitórias cada uma, né? Então, assim, o fato de jogar numa equipe bem deficitária em relação às outras não assustou os votantes para declarar o MVP para o Jokic, né? E acho que tem esse caminho mesmo, né? Porque o Dallas, Guilherme, ele chega nessa final de conferência muito baseado na defesa, porque ofensivamente é um time carregado por Luka Doncic, né? E que para essa próxima temporada perde o seu, não vou dizer fiel escudeiro, porque os bons momentos do Brunson, assim, os melhores momentos do Brunson eram principalmente para dar uma folguinha pro Luka, né? Então perde aquele cara que era capaz de dar uma folguinha para ele, aquele cara que vinha como para ser o ball handler da segunda unidade, que poderia criar arremessos fora o Luka. Então, mas assim, quando o Luka tá em quadra, é mais legal criar arremesso com o Luka mesmo. Mas assim, o Dallas, enquanto elenco, a gente vai passar daqui a pouquinho pelas mudanças, mas principalmente, Guilherme, o que acontece mesmo, assim, o que salta aos olhos é o fato dessa equipe ter pouquíssimos ball handlers, né? Se você considerar o Spencer Dinwiddie um ball handler digno dentro da NBA, que acho que é assim, você tem 2, tem o Luka e tem o Spencer. Porque não tem outro, Guilherme. Quem é que vai bater bola, né, na equipe do Jazz, do Dallas? Você vai trazer o nosso amigo francês, né, que não é o Banyama, e sim o craque que veio do Knicks, Frank Ntilikina, para bater bola? Você não quer, né? Você, mesmo ele sendo mesmo ele sendo um jogador que veio para ser armador da NBA, ele não tem esse cacoete de quicar a bola, Guilherme, criar uma jogada para cima. Ele bate a bola no próprio pé, Lucas. Tem uma chance disso acontecer. Então, assim, o Dallas não tem outros criadores de arremesso. Se o Luka perder jogos, a chance do Dallas vencer partidas é muito, muito pequena, quase irrisória, né? Então, preocupante, Guilherme, como se desenha esse elenco do Dallas Mavericks. Parece que é uma coisa assim, de propósito. Parece que é algo que eles pensaram, poxa, se a gente não tiver o Luka, vamos jogar pelo Wembanyama mesmo, né? Porque caso tenha o Luka, é um time que consegue entregar defesa. Acho que eles saem fortalecidos do off-season com as movimentações que vão fazer, e espaçamento. Então, assim, tem jogo de pick and roll, tem espaçamento, tem defesa, beleza. Dá pra com o Luka repetir o que fez ano passado. Agora é um time super, ultra dependente. Guilherme, se tem MVP no sentido do cara mais valioso para o time, é o Luka Doncic, não tem outro. Não importa o que os votantes disserem no final da temporada, viu? Se você imaginar ainda que essa temporada o Embiid, por exemplo, que é um candidato habitual, vem com o James Harden. E outros tantos, né? James Harden e outros tantos, mas vamos Tobias Harris, Maxey, tem muita gente. Assim, você tem só estrela. Se você imaginar o Giannis, que tem simplesmente Drew Holiday e Chris Middleton, simplesmente, né? E outros alguns, mas não são tantos, mas outros alguns. Stephen Curry talvez seja um ball handler principal, covardia, mas você tem, por exemplo, o Draymond Green, que é o cara que arma quando ele não tá jogando, e aí tem Jordan Poole, Klay Thompson não é um ball handler, mas enfim, também é uma estrela. Se você pega outro candidato que acabou de ser MVP 2 vezes, Jokic, cara, ele vai acabar de receber de volta Jamal Murray e Michael Porter Jr. Lucas, é solitário. Agora, existe um planeta, Lucas, que o Jaden Hardy é esse nome. Não há massas nessa esperança, juvenil? Esse planeta tá no futuro, né, Guilherme? Esse planeta aí não é para agora. O Jaden Hardy
é um jogador bem interessante que o Dallas escolhe ele na segunda rodada, mas acho que tem motivos para ele ter sido um jogador de segunda rodada, né? Ele não teve um ano tão legal no D-League United, né? Ignite, perdão. É porque o United, Guilherme, tomou 6, né? Então, quando eu Tomou. pensei E em o Ajax decepção, também, né? O técnico do Ajax veio pro United, tomou 6, aí 2 dias depois logo mudou. depois de ter sido elogiado aqui no Belgradão, né? Bem Mas triste aí isso. teve o Kivara, né? O Kivara Porra, macetou que Vara o fez bem Ajax. demais. Guilherme, então assim, foi um cara que não teve um ano tão legal no G-League Ignite, então é muito difícil a gente pensar assim, ele não estava preparado para o nível pior, mas agora vai ser o cara do desafogo pro Luka, né? É pesado. Agora, Guilherme, o Dallas fez mudanças, principalmente ali no seu frontcourt, que deixam o jogo, acho que um pouco mais palatável quando você tem o Luka Doncic em quadra, né? O time trouxe o JaVale McGee, que é um jogador que sempre ajuda, tem ajudado sempre, né? Desde os seus tempos de Golden State, né, onde foi bicampeão, depois Lakers, depois Suns. Tem ido muito bem por onde passa, né? E esse cara que vai dar para o jogo de pick and roll do Luka muita estabilidade, protege o aro, né, faz jogadas de energia, né? Então você ganha ali uns 15, 16, 20 minutos de qualidade com o JaVale McGee. Christian Wood, a gente já falou sobre ele aqui no Café Belgrado, né? Depois da troca. É um cara que a gente assistiu, né, Guilherme, o treino do Dallas, que foi televisionado aí no. Fala televisionado, Guilherme, quando não passa na televisão, e sim no aplicativo? Streamado, né? Foi Streamado. streamado aí, né? Foi aplicativado aí pela NBA. E o Kid às vezes parava o treino para falar: quero que você vá buscar o pick and roll, para que aí você vai ter seu espaço. Na hora que você rolar para a cesta, você vai ter seu espaço. Além disso, ele é um hábil arremessador, né? Mas muito hábil. Então, assim, o espaçamento que o Dallas vai ter quando você pensa em Christian Wood nesse elenco, quando você pensa em volta de Tim Hardaway, é um espaçamento ainda superior ao que o Dallas ofereceu para o Luka na temporada passada, com arremessadores premium mesmo. E aí você vai ter um Dorian Finney-Smith, né, um Red Bullock. Você vai ter muito espaço para o Luka trabalhar, né? E aí, se você usar pro pick and roll, o JaVale McGee também, ele cria espaço, mas de outras maneiras. Então, assim, de espaçamento pro Luka em quadra, acho que o Dallas está com um elenco bem legal. O Josh Green é um cara que eu acho que pode dar um salto nessa temporada, né? A gente ainda não chegou para falar nele no Whip Hunter, mas é um cara que o Dallas parece estar apostando bastante para essa temporada, né? Então, se o Josh Green O matar a Luca bola fala do que era o corner, filho dele. olha aí, olha O aí, Luca fala, mas não. O Josh Green é é o isso. filho do Luca. É isso. E aí, se você pensa assim, o Josh Green matando bola do corner, maluco, esse cara entrega muito defensivamente, tem um potencial para entregar muito. Tem um potencial para entregar muito também no fast break, né? O Dallas é um dos times com pace mais baixo, o Dallas é um time que joga muito lento, e não é porque o Luka gosta de quicar tanto, né? Se você ver, por exemplo, a Eslovênia, Guilherme, a Eslovênia jogou um basquete bem rápido, né? Então, assim, tem como o ataque do Dallas evoluir jogando com o Luka, jogando com velocidade e espaçamento. Então, quando o Luka tá em quadra, Guilherme, eu sou muito feliz para ir nesse over do Dallas. Agora eu fico pensando, cara, se o Luka precisar sair 10 jogos, né? Como é que vai ficar o meu Dalão, né? Porque a gente não consegue vislumbrar criadores aqui. Vai ter que ser um basquete total, Guilherme. Vai ser um basquete aí que o Christian Wood vai trazer a bola, o JaVale McGee vai ter seu dia de armação, o Dinwiddie vai arremessar 40 bolas no jogo. Seria de fato aí um grande desafio para o G-League Ignite enfrentar, viu? O... Vamos ver, assim, acho que fisicamente o Luca também tá cada vez mais confiável. É um cara que perde pouco jogo, né? Ainda que perca Jogou alguns, mas 65 na temporada passada. Foram 17 jogos sem Luka. isso, ele perde alguns, mas assim, não é um cara que tem de lidar com lesões graves, né? Até pelo estilo de jogo dele, não é um estilo tipo de Jamoran, que se estatela em cima dos caras, tá? As lesões dele são mais musculares, coisas assim, que faz parte, né? Acho que tem esse chão aí. Curioso para ver, Lucas, eles foram buscar um dos grandes armadores europeus, né? O Tyler Dorsey, ele é um combo guard,
A gente sabe que no nível NBA é bem diferente, mas assim, na ausência aí de alguém, vai ter que criar alguém, né? Então, acho que de alguma maneira a rotação tem esse buraco, porque assim, mesmo quando joga com o Luka em quadra, é interessante ter um outro cara que traga também, sobretudo em alguns momentos mais decisivos do jogo, para deixar com que a marcação fique um pouco menos, assim, proíba, por exemplo, de dobrar imediatamente no Luka, né? Porque se eu começar a dobrar imediatamente no Luka e ele passar para o Tim Hardaway, cara, o Tim Hardaway vai driblar a bola no joelho, né? Não é nem no pé, no caso aí do que a gente citou aí mais cedo, do Niliquina, né? O dele já bate no joelho, não é um. Ele pode até driblar no pé da Niliquina também, né? Pode também. Ou ele vai chutar de onde ele pegar, né? Porque ele é um exímio chutador, isso ele é mesmo. Red Bullock, cara, ele tem que ser proibido de quicar a bola, senão ele pode até machucar o próprio nariz, né? Já começa o movimento até um pouco mais radical. Então, acho que o Dorian Finney-Smith, mesma coisa, né? Então, curioso, acho que é um buraco na rotação mesmo, tem um buraco para ser tapado, porque se você joga aí com o Luka 38 minutos, que eu acho que é um adequado, em jogo duro você vai para 42, em jogo fácil com 35 você já senta ele. Mas assim, você põe uma média de 38 e nesses outros 10 você supor que vai ter necessariamente o Dinwiddiezinho, né? Dinwiddie como armador principal. Assim, isso vai dar para o Dinwiddie alguns outros minutos para jogar ao lado do Luka em quadra. Agora, em algumas situações, você não vai poder jogar 35 de Nuide. E, cara, não vai ter uma terceira peça, né? Então seria interessante ter essa terceira peça. Ano passado, acho que o time deu um salto de qualidade quando podia colocar junto de Nuide e Brunson. E perder o Brunson por nada foi curioso. O Brunson, com o Dinuide, com os dois vindo do banco, né? Era bem legal. Acho que era uma fluidez bem interessante. Dava ao Dinuide outra dinâmica também. É uma aposta de outra direção. Acho que é um time que vai defender muito, vai correr muito, vai chutar muito. Gosto do fit do Javal Magui, acho espetacular. Acho que pro que o Luka faz, ele é uma versão turbinada aí do Dwight Powell. Acho ele mais jogador que o Dwight Powell e o Luka usa muito bem o Dwight Powell. É bem legal ver a combinação que o Luka tem com o Dwight Powell. O Luka ainda não sabia falar o nome do Javal Magui, né, Lucas? Né? A gente acompanhou isso aí no treino, né? Ele pediu pro pessoal ensinar para ele. Ele falou umas versões ali muito confuso, né? De velho, já vou. Como é que ele falou? É confuso. Mas aos poucos acho que esse entrosamento vai chegar. A grande novidade, sem dúvida, é que você vai conseguir botar em quadra um pivô ofensivo que também é criador, né? Acho que a chegada de um cara que consegue abrir como o Christian Wood faz, não é só. Porque assim, se você dá a bola no Maxi Kleber no 1 contra 1, desde o drible, cara, o Maxi Kleber vai se machucar. Se você vai dar a bola ali pro Dorian Finney-Smith, é drive, transição, bola de 3, mas criar já é um pouco mais difícil. Acho que o Christian Wood é um bom criador, assim, acho que é um cara que muda um pouco a dinâmica, e pelo tamanho dele, ele consegue jogar na posição 4, até no small ball 5, mas aí acho que perde muito defesa. Um time que tem Maxi Kleber, que vai ter agora Javal Magui, que já tem Dwight Powell, acho que vai querer continuar usando 4, né? Mas você consegue até pensar algumas projeções assim que você vai ter chute em todos, né? Porque o Maxi Kleber é um baita chutador. Então você coloca Maxi Kleber, Christian Wood, Tim Hardaway, Luka, mais um, né? Você pode até ter o Niliquina um pouco mais de tempo em quadra, sabendo que ele aporta a defesa e vai ser o único que não chuta de uma rotação que os outros 4 chutam. Então sobrevive melhor, assim. Então acho que tem algumas soluções que o Jason Kidd certamente vai encontrar para essa ausência de um ball handler, né? Agora, não é fácil, de fato. Hoje a NBA, acho que o Boston Celtics mostrou muito isso. É um time que, quanto mais criadores desde o drible, mais perigoso de defender jogadores que consigam criar a primeira vantagem, agredir bastante. E geralmente são wings que fazem isso, mas tem que ser bons wings ball handlers, né? O caso lá do Boston, Tatum, Brown e outros boas peças, né? Acho que o Smart talvez seja o terceiro melhor criador, mas assim, o Dallas não tem nada disso, né? Os wings do Dallas, eles são wings natos, eles fazem drive quando já estão com a vantagem criada, e o Luka é um dos principais criadores de vantagem na NBA, né? Com bloqueio, na primeira passada, se você trocar e o Luka vai atacar contra o seu big, ele vai criar desvantagem. Se você continuar marcando ele com o seu amador, ele vai botar você nas costas, vai trombando você, dando uma bundada, uma nadegada, né? Até para usar aqui expressão mais cuidadosa, né? Nadegada até a próxima sexta e vai fazer essa bola no poste baixo.
É um cara que é impossível de marcar com um só. E a partir disso cria uma porção de vantagens que aí sim, Tim Hardaway, Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber, Red Bullock, ofensivamente conseguem criar. Mas teve outro fato que você falou, Lucas, que eu acho que chama bastante atenção. Como é um time que defende muito, e acho que vai ser um time que vai evoluir ainda defensivamente, porque é um ano a mais, né, dessa experiência de um time que acertou o jeito de jogar, acho que é um time que vai buscar também muita cesta fácil, né? Cesta de transição, dunkzinha, e aí acho que tem muita gente que pode contribuir também. Algo que não Cara, fez ano passado, né? O não, era um time do time. Dallas é o que menos fez ponto em transição. É um time muito que esperava muito, né? É um time muito armado, muito pausado, até pelo modelo de jogo. Que para criar essas vantagens precisava que o primeiro cara criasse, né, a vantagem, né? Geralmente era o Luka. Acho que se o time conseguir defender, acelerar um pouco mais, vão vir pontos daí. Lucas, assim, é chovendo molhado, mas esse time tá tá no colo de Luka, né? Aonde o Luka conseguir levar é onde esse time vai chegar. Não tem como a gente esperar qualquer outra coisa daqui. Agora, Lucas, se eu quisesse estar no colo de alguém, Lucas, seria certamente o Luka Doncic. Top 3 colos, Guilherme, para se estar em Luka, 2022, viu? Casimiro, né? Luka, Casimiro. E Você é aí o machista, outro. Guilherme? Só fica Cara, não é machista. Eu só tenho consciência de que se a Vanessa eventualmente ouvir esse podcast, posso ter muitos problemas, né? Ok. Então, Guilherme, Luka, o Casimiro Dallas foi o 30º e Nepopop. Nepopop seria meu terceiro colo. 30º em pace. Não dá, né? Não dá para em 2022, Guilherme, ano da tecnologia e Quando a tecnologia me pega muito, velho. você ser o 30º em pace, né? Porque assim, Guilherme, tem tecnologia para você ver que você acelerar o jogo, você consegue cestas fáceis, né? Offensive rating do Dallas acaba sofrendo por isso, né? Por esse pace, é apenas o 15º da NBA. A defesa não, a defesa é ótima, sexta melhor defesa, e assim, a segunda metade da temporada foi até melhor do que isso, né? Então chegou muito forte no playoff, né? Então assim, Guilherme, pensando em playoff, que você joga aqueles seus melhores jogadores, joga dentro daquele sistema, achei que foi uma off-season bem legal. Pensando no que você pode colocar de melhor em quadra para a temporada regular, achei que supriu as necessidades para o time chegar no, no melhor, na melhor versão de si. Agora, pensando em longevidade, né? Pensando em dar minutos extras para o Luka descansar, chegar forte na temporada, acho que foi um off-season que não resolveu, né? Porque vai botar muita pressão para o Luka desde a temporada regular. É jovem ainda, é ano para MVP, mas você não quer que o Luka se desgaste tanto, né? Se você vindo ao final de conferência e planeja ir além, você tem que chegar muito bem nos playoffs, tem que chegar muito inteiro. Vou no over aqui, Guilherme, um over consciente, viu? Um over voto útil, porque Luka Doncic a gente sabe que é um imã para vitórias. Sempre foi assim, desde antes de chegar na NBA, e vai continuar sendo assim, e acho que o time colocado ao seu redor encaixa muito com ele, né? Então vou aqui voltando pela saúde do Luka, voltando pela força mental dele também, para aguentar um calendário duro, né? Sendo aquele cara que tem que carregar o time dia sim, dia também. E vou lamentar aqui, viu, Guilherme? Porque teve um cara que estava disponível no mercado, que vai para outro contender, que eu olho assim e falo, cara, por que o Dallas não trouxe Malcolm Brogdon, né? Porque o Malcolm Brogdon é um cara que pode jogar fora da bola, é um cara que ajuda muito com a bola, é um cara que chuta para cima de 40%, já teve temporada de 50, 40, 90, né? Então, assim, é um cara que, na minha opinião, é um encaixe perfeito para esse time do Dallas, que tem Luka Doncic. Então, achei que o Dallas vacilou muito de não dar uma forçada atrás do Malcolm Brogdon, tinha salário para isso, né? Davi Bertans, Holiday não, Hardaway. Então, assim, tinha salários altos para bater ali com o do Malcolm Brogdon e abrir mão de escolhas futuras, né? Enfim, é um cara que dá para você pensar jogar 5, 6 anos ao lado de Luka Doncic, né? Mas assim, se o Dallas conseguir achar uma ajuda durante a temporada, eu fico mais tranquilo com esse over aqui, viu, Guilherme? Mas de qualquer maneira, aconselho o over, sempre apostando para torcer pro Luka, é sempre legal. Aconselho também, viu, Guilherme,
a betezinha no Luka MVP, pagando quase 7. Cara, se esse Dallas chegar em 48 vitórias, ou 49 ou 50, vai ser difícil não dar esse MVP para ele. A não ser que os outros mutantes, Guilherme, que tem muito mutante na NBA atualmente, né, consigam, sei lá, 65 vitórias, né? Também não tá fora do alcance desses mutantes. Lucas, Vamos para frente? posso só trazer aqui para não ficar assim, porque eu falei muito rapidamente, as estatísticas do Tyler Dorsey, que é talvez o reforço no perímetro aí, né? Ele foi Jogador um no grande contrato jogador. two-way, né? É um jogador que É, ainda não pode jogar, por exemplo, se o Jason Kidd falar, quero jogar a temporada inteira com ele. No momento não pode. é curioso, assim, é um dos grandes jogadores da Europa, né? 13 pontos de média na Euroliga, 13 pontos de média no Eurobasket, jogando pela seleção grega. Teve 2 jogos de 20 pontos, né, no Eurobasket desse ano, que foi, né, bem turbinado, assim, é um cara que é da elite, assim, do basquete europeu. Não é um cara peba, assim, que você vai ver o que vai dar. Americanos de elite do basquete europeu, às vezes na NBA não acontece nada, né? Tanto que boa parte deles continua lá na Europa. Mas ficaria atento aí no Tyler Dorseyzinho aí, se vai desdobrar alguma coisa. Só esse ponto aí que eu tinha pegando estatística naquela hora e esqueci de falar. Você vai trazer o nome grego dele ou não? Tyler Dorseynides. Bom demais, né? Ele Inventei, né? ele é grego mesmo, né? Não é aquele grego americano que só se Pois é, naturalizou para jogar. muito surpreso. Família grega e tudo mais. Guilherme, vamos para frente? Tem nome de lindos apoiadores, lindos ou Tem que lindas ter, né? ouvintes? Como que não tem, né? Cara, não tem nem o que dizer, né? Uma terça-feira belíssima, empolgante, emocionante, eu diria. É um salve pro Matheus Ramos, grande Matheus, muito obrigado. Já mandei o Giannis para você, Matheus. Daniel Fiorin também chegou pro Giannis. Daniel, É o obrigado demais. Vini, Daniel Vini, né? O maior Vini desde Vini Júnior. É isso. Gustavo Vilela, que já é nosso apoiador, né? Só fez um ajuste, mas contou como ontem, Lucas, para bater Conta, seu Guilherme. ceticismo. Para bater seu ceticismo, conta, né? Ok. E Ricardo Giometti também chegou com a gente Ele ontem. fez o Ricardo, apoio útil, né, Guilherme? Só para me derrotar. para fechar a bet, né? Ricardo, muito obrigado a todos vocês que chegaram com o Belgradão. Fica o convite, hein? Você gosta desse podcast, gosta desse conteúdo, gosta da ideia, né, de um conteúdo independente, que pensa o basquete de outro jeito e tenta estar o tempo todo aí no seu ouvido. Nossa ideia é nunca te deixar sozinho, hein? Por isso estamos todo dia, quase todo dia, botando conteúdo novo aí no feed, como conseguindo aí levar adiante um tipo de produção que imagino você pode eventualmente, por gostar, querer apoiar, querer que continue existindo. Então, cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9 você tem acesso a essa comunidade de ouvir todo o conteúdo que a gente faz parte. Ao entrar no cafébelgrado.com.br, você vai entrar lá no site da Aurela, te redireciona para lá esse domínio, e aí você vai ver todo o conteúdo que você tem acesso. Clica ali em podcast, vai descendo, é muita coisa. Hoje lançamos o terceiro episódio da série MIP Hunters 2022-2023. Cara, você pode eventualmente ouvir os MIP Hunters do passado para saber se a gente macetou, né? Ver aí o que a gente falou dos talentos que poderiam desenvolver nos outros anos. Tem também série sobre LeBron, sobre Lucas, sobre os estrangeiros da NBA e outras tantas coisas. O que eu recomendo é que você O entre aí para legal dar de uma ouvir o olhada. MIP Hunter do passado, Guilherme, é que a gente fica vendo a mão de quem a gente solta ao longo do caminho, né? É isso. Muita gente que hoje está aí, né, jogando de repente até uma Mary Cupzinha e a gente nem notou. Lucas, qual é a próxima equipe? Guilherme, antes da próxima equipe, eu quero saber se você vai achar que amanhã, esse dia, né, quarta, vai ter mais apoio do que ontem, né? Porque se tiver mais apoio do que ontem, se vierem 5, vamos ter que fazer alguma coisa especial aqui, velho. Que tipo de coisa especial que a gente pode fazer? Cara, Contar uma é que fofoca? assim, acho que 5 apoios no dia é um mundo que eu não sei se eu tô pronto, mas se quiser Ok. prometer alguma coisa, eu prometo aqui, Lucas. Quer prometer? Se tiver 5 apoios, o Guilherme vai contar uma fofoca do basquete nacional. Pô, mas é muito suave isso. Tem que ser uma coisa Porra, mais mas a galera constrangedora. gosta de uma fofoca, velho. Tá bom. Cinco apoios, fofoquinha amanhã. Boa. Guilherme! Eu ia prometer uma bossa Miami nova, Heat. Lucas. Eu ia fazer uma bossa nova para os apoiadores. O Guilherme vai contar uma fofoca ao som de bossa nova. Ok, ok. 5 apoios, mas não vai chegar, fica tranquilo, Guilherme. Não, é Guilherme, suave. Miami Heat, simplesmente finalista de conferência também. Agora, diferente do Dallas, né? O Miami Heat chegou literalmente nos segundos finais com
com chance, né, de matar a bola, que levaria essa equipe para mais uma final, mais uma run improvável seria, né? O Miami que já foi azarão naquele ano da bolha, chegando na final. Esse ano teve a melhor campanha do leste, mas ainda assim era visto como azarão, né? Inclusive as odds eram bem maiores para o Boston Celtics. Cara, Miami Heat fez uma temporada quase irretocável, Guilherme, e mesmo assim olha pro seu elenco e fala, poxa, dava pra gente ter feito mais, né? Porque o Jimmy perdeu muito jogo, o Bam Adebayo perdeu muito jogo, o Kyle Lowry perdeu o jogo, teve problemas pessoais, teve problemas físicos, e mesmo assim 53 vitórias, mesmo assim 3-4, né, numa final de conferência duríssima, com uma bola do Jimmy Butler para 3 pontos que bate no aro de maneira lamentável para a torcida do Miami Heat. Guilherme, qual a força secreta desse Miami Heat e como vês essa linha de 49 vitórias e meia que o Cassinho impôs para eles? Lucas, ontem saiu aquela pesquisa que fazem anonimamente com os GMs, né, da NBA, e foi considerado com ampla vantagem, né? Imagina, num universo de 30 possíveis candidatos, ampla vantagem que o melhor técnico da NBA é ele, né? Eric Spoelstra. Acho que isso explica muito, né? Ano Explica após muito, ano, né? Ano ano passado após também ano. ganhou. E é um cara que tá na NBA já há algum tempo, né? Um cara que foi lançado na NBA pelo Pat Riley durante o experimento com LeBron, Wade, Bosh. Ou seja, né, fogueira absoluta, sobreviveu à fogueira e entregou títulos, né, cara? Então, mais do que títulos, depois, sem os caras, sem esse perfil de time e com outros estilos de montagem de elenco, conseguiu também entregar boas campanhas. A melhor delas, a gente vai se lembrar, o vice-campeonato na bolha. E acho que mais do que isso, né? Criou-se uma cultura de pensar basquete a partir do que ele é. Então, acho que a gente está falando de um lendário já, né? Já é um Hall da Fama, já entrou para a lista dos 15 maiores técnicos da história. Então, acho que quando a gente fala do Miami Heat, a gente fala muito, né, dessa cultura do Heat, dessa maneira do Heat desenvolver, etc. Mas tudo começa, não sei se tudo começa é a palavra, mas tudo passa por Eric Spoelstra. Agora, o Eric Spoelstra não é lá na Copa América, né? O pessoal perguntou pro Prigioni, né, que o sistema de jogo, que era como parar o Brasil, passar por detrás do bloqueio, né? E o Prigioni falou assim, né? Mas hoje eu não passei por trás de nenhum bloqueio, né? Quando eu jogava, eu passava, mas hoje eu fiquei do lado de fora. Quem passou foram os jogadores. Assim, quem entrega, né? Vitórias e derrotas, quem é capaz de mudar o nível do time, são os jogadores, né? Então, acho que desenvolver esses caras, etc., mas tudo passa por ter talento, ter um nível de desenvolvimento de jogadores que você, quando coloca em quadro, é um time muito forte, muito competitivo. E aí, Lucas, não dá para dizer outra coisa, né? O Miami consegue montar um time com identidade, né? Você sabe como o Miami vai jogar. É um time que não é assim. A gente tem essa ideia de azarão, mas é um time que é montado trazendo grandes talentos, né? E eu acho que muitas vezes a gente leva de onda o Jimmy Butler como personagem, etc. Mas, cara, é um monstruoso jogador de NBA, monstruoso jogador de basquete. E claro, além dele, né, um núcleo bem interessante. Tem o veterano Kyle Lowry, tem o jovem Tyler Hero, tem a tentativa de remontada de carreira do Oladipo, tem os coringas que eles acham e vão colocando no elenco, né? Que acho que lá atrás até dá para chamar o Adebayo desse tipo de coringa. Hoje já é uma super estrela desse elenco, pelo menos dentro do elenco. E aí tem esses coringas de hoje, né? Que Gabe Vincent, Max Struz, ou de ontem, por exemplo, Duncan Robinson, ou de amanhã, o Highsmith, não sei, o Nikola Jovic, que é o calor que muita gente queria e eles que acabaram apostando. Lucas, é um time que a gente sabe como vai jogar, sabe que vai ganhar muito jogo e sabe que vai chegar na pós-temporada com o Jimmy Butler jogando tipo Michael Jordan. É mais ou menos isso que dá para esperar do Miami Heat sempre. Em que nível? Se vai ser o time mais dominante ou menos? Não sei. Acho que isso vai muito das lesões, vai muito de como o time encaixar. Mas, cara, o Heat ganha. O Heat ganha jogos. Guilherme, Jimmy Butler atuou 57 vezes na temporada passada, perdeu 25 jogos. O Adebayo jogou 56 vezes, perdeu 26 jogos. O Kyle Lowry jogou 63 vezes, perdeu 19 jogos.
Cara, esse time venceu. Esse time venceu e vai dizer, o PJ Tucker foi embora. Beleza, PJ Tucker atuou em 71 jogos, super importante defensivamente, chutou bem para 3 pontos, né? O cornerzinho dele estava em dia, meteu uma bolinha do corner por jogo, com um bom aproveitamento, né? Mas, cara, não era o PJ Tucker, né? Então, e assim, a gente viu que não era porque os seus craques estavam jogando muito, né? É o jeito que o Heat joga, é o elenco que o Heat tem, as peças que fazem muito bem o que o Spoelstra pede, né? E a equipe que apostou para ver de novo, né? Não, gostei do que a gente gostamos do que temos aqui, vamos perder o PJ Tucker, acontece, mas daqui de dentro a gente vai conseguir sei lá, esses minutos do PJ Tucker, essas bolinhas do PJ Tucker, essa defesa do PJ Tucker, né? Mas a grande questão é, quem é que vai ser esse cara dentro do elenco, né? O Heat renovou com o Caleb Martin, que é um dos gêmeos, né? Ele pegou um contrato bem interessante, um pouquinho de milhões a menos que o irmão por ano, Guilherme, mas mais tempo, né? Então ficou com um contrato maior do que seu irmão. A equipe tem o Max Struz, né? O Max Struz, desde que foi batizado assim por um ouvinte nosso, a gente não pode largar, né? Porque ficou bom demais. O Mastruz, ele é capaz de fazer essa 3, mas você prefere ele fazendo a 4 ali, né? Ou às vezes o falso 5, né? Então, talvez não seja utilizado dessa maneira como um substituto imediato do PJ Tucker, mas embora dentro do time o papel possa ser esse, né? O time renovou com o Tyler Hero agora no apagar das luzes, né? Deu aquela extensão. Vai ganhar muita grana o Tyler Hero, não foi máximo não, né? Mas foi muita grana. E é um jogador que já veio para 20 pontos por jogo na temporada passada, foi o cara que mais arremessou dentro da equipe do Heat, também perdeu jogos, mas atuou 66 vezes, né? Perdeu alguns jogos, alguns jogou como titular, talvez o Heat traga o Tyler Hero para a equipe titular, mas acho que é interessante o que ele faz do banco. Mas o grande reforço que o Heat pode ter, Guilherme, são mesmo esses jogos perdidos pelas suas estrelas, né? E a gente vê o Kyle Lowry no segundo ano de Heat, cara, ele se apresentou dentro do shapezinho que a Hit Culture pede, né? Então, o Kyle Lowry, na carreira inteira, teve esse fator glúteo, né? Que o ajudou e também o atrapalhou em algumas vezes. E agora na última off-season ele tava com o que ele tava com fator glúteo na última pós-temporada, Guilherme, porque ele perdeu alguns jogos antes da pós-temporada, né? E aí ficou difícil para ele ficar dentro daquele percentualzinho de gordura que o Miami Heat cobra, né? Mas agora ele se apresentou muito bem, até o rosto dele tá mais fino. O Spoelstra já tá falando do shape dele. O Kyle Lowry falou: eu tô nesse shape aqui, não é porque eu quero, viu? Ninguém pediu, ninguém me manda em mim, não. Tô aqui porque tô assim porque eu quero, porque eu que mando em mim, né? E eu decidi ficar assim, né? E, cara, ele pode ajudar demais, né? O Miami Heat sempre dependeu muito da criação do Jimmy Butler, essa versão do Miami Heat, né? E se você conseguir um jogador. E a temporada passada do Kyle Lowry já foi de 13 pontos e quase 7,5 assistências, né? Então, assim, não foi uma temporada fraca para o que se espera daquela posição dentro do Miami Heat, mas ele é um cara que pode entregar mais do que isso, né? Se ele puder entregar algo próximo do que ele já fez no Toronto Raptors, eu não vejo como esse time do Miami não vai ser ainda mais perigoso, né? Então, sim, Guilherme, vai ter Jogou mais, jogador aqui. Lucas? André Miller ou Kyle Lowry? Porra, Kyle Lowry, né? É? Kyle Lowry tem múltiplos All-Stars, Kyle Lowry tem título, Kyle Lowry é o jogador símbolo de uma franquia. André Miller, sou grande fã, né? Você sabe disso, Guilherme. Quem me conhece sabe, né, Guilherme? Aquela jogada que ele fingia que ia pedir tempo e fazer a cesta, só ele tem na NBA, e ele não fez só uma vez, né? Então o cara é gênio, mas o Kyle Lowry tem uma carreira, né, bem mais impactante. E assim, se ele E copiei entregar do mais. Yamin. O Yamin faz isso muito nos Finge que vai pods pedir dele, tempo? né? Ele, tipo, tá uma discussão, ele mete uma comparação. Vou fazer isso mais vezes em homenagem a mim. Tipo, meter um Boa. jogador de tempos diferentes para ou às vezes do mesmo tempo, né? Gostei. Então, assim, o Heat tem jogadores dentro do elenco que a gente olha e fala, poxa, jogador para cumprir tabela, né? E de repente ele tá jogando, sei lá, 35 minutos por jogo e sendo super importante, né? Então, o que o Heat precisa, ele vai achar dentro do elenco, né? E que fica a expectativa aí, Guilherme, de ver o que o Duncan Robinson faz da carreira, né? Ele tá no seu segundo ano daquele contrato de 90 milhões, perdeu completamente espaço.
vamos ver como é que ele volta para essa temporada, né? Cada novo dia, Guilherme, cada raio do sol é uma chance. O Dedmon, Pebble Pop. Legal, ótimo reserva pro Adebayo. Bem legal mesmo. Eu gosto desse elenco, né? O Heat monta um tipo de elenco que não acontece aquilo que a gente fala do Luka, né? A gente falou do Dallas agora há pouco. É um tipo de elenco que você eventualmente perde uma peça ou outra, mas, cara, eles estão pensando globalmente, né? Rotações, o elenco todo, evidentemente, que muda de qualidade, não dá para você montar um elenco com 12 jogadores do mesmo nível. Eu lembro até de um time do Memphis, uma vez que eles montaram um time, todo mundo mais ou menos do mesmo nível, assim, que era meio peba o time, mas pegou playoff, porque era 12, era uma rotação bem longa, numa época que não tinha muito isso na NBA. Era o Ruby Brown, técnico ainda, sei lá, 2000 e quanto é isso. Mas não é comum, né? Você conseguir 12 jogadores no mesmo nível, mas 12 jogadores que conseguem entrar em quadra, o Heat sempre arruma. E, cara, provavelmente alguma estrela do Heat da temporada, né, algum destaque, a gente não vai ter falado aqui, né? Talvez eles nem tenham descoberto ainda, mas em algum momento da temporada vai aparecer um nome que você nunca ouviu falar. Tem vários aqui, né? A gente pode estar pronto aí, né? Mas em algum momento vai O surgir. torcedor do Heat curte o Big Earth, né? Que é o Homer Yurt-7. Pra jogar É uns turco, 20 né? minutinhos do nada. Mete 12 pontos, assim, sei lá. E sem contar o time da G-League, né? Os two-ways que eles têm, né? Eles têm o Marcus Garrett. De repente você vai ver o Marcus Garrett ganhando o jogo. Esse é o Lenda de Heat, cara. Kansas, ainda meu Kansas. Esse é o Heat, cara. É desse jeito que eles ganham. É um time que vai ser competitivo, vai ser forte. Agora, assim, acho que as chances do Heat, assim, de ser campeão, essas coisas, cara, tem muito com chegar saudável no playoff e os mismatches, desculpa, os matchups darem bom e as séries serem competitivas, mas é um time que tá pronto para competir. Acho que essa é a cara do Heat. Não é um time que a gente começa dizendo assim, se as coisas derem certo, mas talvez o time não encaixa e vai brigar por play. Cara, ninguém acredita nisso. Todo mundo acha que o Heat vai ser sempre competitivo, vai brigar por mando sempre. Agora, olha só, nós estamos falando do Heat ainda no quinto lugar da conferência. Por quê? Porque, cara, o leste tá muito. A cabeça do leste, né? A ponta do leste, tá muito, muito forte. Muito forte. 50 vitórias, Guilherme, acreditas? Acredito pela consistência. Acho que é um time que é muito consistente. Acredita mais nas 49 do Mavs ou nos 50 do Heat? Acredito mais nas 49 do Memphis. Ok. Eu acho que eu acredito mais nas 50 do Heat, porque você tira um pouco do fator lesão, né? Você tira um pouco da É mais segura. dependência. É uma bet mais segura. Mas Porra, assim. acabei de perguntar qual que você confia mais e fala, não, eu Não, confio mais na do Heat. acredita, né? A Você outra é pergunta mais segura. não. Qual que você acredita mais? Não que eu Ah, confio mais, né? Acreditar é uma coisa, confiar tá, é outra. ok. Ok. Acreditar é Fala alguém que você acredita, mas não assim, confia, Guilherme. não, eu acredito que o Corinthians vai ganhar do Flamengo na final da Copa do Brasil. Mas eu confio nisso? Cara, não Entendi. confio. Evidente que eu não confio, mas eu acredito mais. Eu acredito Entendi. nisso, né? Ok. Agora, eu confio, assim, se tivesse que ter segurança, né? Tem que apostar minha vida aí. 1-1 na Arena Taquerão lá. E aí no Maracanã acontece uma coisa ruim, assim. Você apostaria a sua vida nisso? Se eu tivesse que apostar a minha vida nas coisas todas, é um empate em casa e uma derrota fora. Essa é a minha bet. Cara, na minha opinião, né? Não aposte sua vida em jogo de futebol. Acho que é uma boa. Tem um verso do Oasis que é: por favor, não coloque sua vida na mão de uma banda de rock, né? Isso não vai dar bom. Boa. Temos desafio hoje, Lucas? Tem desafio sim, Guilherme, porque tem que ter, né? Tem que ter desafio, é reta final, então os desafios têm que ser ainda mais caprichados. E para hoje, Guilherme, um assunto que eu sei que você ama e que você vai sentir muita dificuldade de escolher só um para cada. Se Dallas Mavericks e Miami Heat fossem atletas olímpicos, quem eles seriam? Brasileiro ou mundial? Qualquer atleta olímpico. Tem que ter jogado, tem que ter participado de Olimpíada ou, tipo, certeza que ele tá na próxima Olimpíada. Cara, vamos lá. Cara, é difícil isso. Aliás, todos são muito difíceis, né, cara? Cara, mas pra mim, deixa eu pensar. O Miami Heat é consistência, né? O Miami Heat é um atleta olímpico que você pode confiar, sabe?
Você pode. Você Ok. pode. Pode ser time olímpico também, se você achar mais fácil. Não, vou num. Na minha opinião, o Miami Heat é um tipo. É consistência. Pode confiar. Tipo vôlei feminino do Brasil. Não, tipo Robert Scheid. Robert Cara, Schmidt, gostei. você sabe o que esperar. Vai entregar. Né? Não, você pode. Você não sabe se vai vir Agora. um ouro, né? Mas Mas pelo entrega. menos um quinto lugar ali vai vir, né? Mas assim, honestamente, não enche meus olhos. Né? Às vezes, assim, até assisto uma Ok. regatinha, mas não é aquilo que move meu coração. Enquanto o Mavis, Lucas, é Nadia Comaneci, né? Ali é Caraca! Perfect Stain, cara. Pô, é Luka Doncic, né? Tô baseando no Luka Doncic. Não, mas você tá comparando o Luka com a Nath, você não tá comparando, você tá fugindo um pouco do Tudo tema, né? bem fugir, né? É um desafio que não tem nenhum Ok. tipo de rigor, né? Estabelecido. Cara, é a Nadia Comaneci, né? Por quê? Cara, porque é revolução. É a beleza em estado pleno para ser assistido. Você senta e aprecia. Cara, quem nunca viu Nadia Comaneci, joga no YouTube, pelo amor de Deus. É um negócio que você fica embasbacado, cara. É um negócio que você fica assim, que porra que essa mulher tá fazendo, velho? Eu imagino como é que foi na época, né? Que se hoje, que a gente já viu várias competições depois, né? E, cara, a Olimpíada você vê essas paradas. Você olha para o que ela fazia, era um negócio assim, que porra é essa? Cara, para mim, Luke é um pouco isso, assim. Luke, eu olho as coisas que ele faz e falo, que foi isso, cara? Não posso me acostumar com isso. E se tá rolando, você para pra ver. Então, e Robert Scheid pro Miami aí, consistência, Gostei triunfos demais, viu, Guilherme? e Nadia Comaneci. É a melhor coisa que eu domino. Não. O pessoal tá um pouco frustrado com o meu alarme aí de ontem ainda. Peço perdão aí Se pra fosse pra Kevin. escolher um time pra ser fadinha, Guilherme, teria Fadinha? Cara, acho que seria o Memphis Grizzlies, né? Memphis, né? Também pensei no A Memphis. juventude explosiva e já entregou, né? É E tá isso, perto de também. entregar coisas maiores ainda. Boa. Quem Surf seria o brasileiro, Phelps? Brazilian Storm. Tem o Brazilian Storm. Pô, cara, é assim. Brazilian Storm seria o Giannis, né? O Bucks. Pode ser, porque é meio Forte novo. demais. Pode perder, como a gente viu perder, mas forte É. demais. E quem que é o Bolt, Lucas? Porra, Bolt tem que ser o Golden State, né? Bolt, o Phelps, esses caras do dinheiro é o Golden State. Tem como. Acho que Bolt pode ser um LeBronzinho e o Phelps Golden State, né? Gostei, Bom. gostei. Guilherme, destaque final, temos? Meu Cara, destaque final era pra ser temos. o Vascão, né? Mas você já trouxe logo Pô, na como é que cabeça do você ia guardar o podcast. Vasco de destaque final, cara? Não, Falando aqui do eu queria falar Kivara meia já? hora de destaque Falamos, né? final. Do Kivara também. Cara, destaque final é que daqui a pouco vou postar lá a agenda do dia, né? Do esporte do dia. E tá rolando o torneio integração da Unifacisa. Ontem a Unifacisa venceu o Fortaleza, hoje é Fortaleza e Minas. É um campeonato que abre a temporada das equipes para preparação para o NBB. Daqui a pouco tá chegando o NBB. Enquanto isso, no Campeonato Paulista, parabéns aos francanos, mais uma vez na final, virada na série, saíram perdendo para Bauru, mas viraram. Hoje tem jogo 2 da outra semifinal, Paulistano e São Paulo tá na frente. Tudo isso passa no YouTube, viu? Então, se tiver querendo curtir um joguinho, 7 e meia da noite, esses joguinhos todos no YouTube, aí é só jogar esses nomes no YouTube que vai aparecer. Ou entrar nos perfis do Belgradão, que eu vou postar aí onde vão passar os jogos, a agenda esportiva do dia. Você tem, Lucas? Um destaquinho final, hein? Novo? Tem o destaque final, vai para o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono, Giannis, Guilherme, porque teve um dia bem movimentado ontem, viu, Guilherme? Teve um encontro Belgrado Sampista, alguns ouvintes do Café Belgrado em São Paulo se encontraram, um salve para todos eles. Aliás, se você é ouvinte do Café Belgrado aqui em Fortaleza, tá no Giannis, vamos marcar aí alguma coisa, velho. Vamos fazer o Belgra Fortal aí, vamos fazer um Belgra alguma coisa, um Fortal Brega, Belgra. Cara, difícil fazer isso, hein? Brega? Talvez por Tal isso ainda Brega é não tenha bom. saído esse encontro. Bregaleza. E Belgraleza. Belgraleza é bom. E fica aí também o convite e o desafio, né? Para que sejam feitos em outras cidades aí. De repente um Belgra Maringá pode rolar, viu, Guilherme? Belgraingá? Tô esperando passar outubro, novembro, dezembro, acho que é mais Boa, seguro aí. Um beleza. Belgringazinho lá no É Museu importante ter Esportivo. durante a temporada, né? Encontros do Café Belgrado espalhados por aí. E também, Guilherme, mandar um salve pro Bernardo, que tá lá no Giannis, ouvinte emocionado do É Vasco, né? Vasco, hein? É Então eu Vasco, hein? pedi, cara, eu preciso de repercussão disso aqui, né? Então eu pedi ouvintes vascaínos do Belgradão.
do Giannis. Manda um áudio emocionado aí. Ele falou, Guilherme, de dores e amores. Foi muito bonito o áudio do Bernardo, tá lá fixado até para quem é do Giannis quiser ouvir uma história de amor pelo Vascão, tá lá. Vem também para o Giannis Grupo Institucional de Apoio Negando Nosso Inimigo o Sono. Apoio a partir de R$20. Você vem e entra no Giannis, o grupo com as melhores pessoas desse país, Guilherme. Forte abraço, meu amigo. Até a próxima.